quando se fala em carros italianos, especialmente na parte dos esportivos, não tem como não lembrar de Alfa Romeo. A Alfa Romeo sempre foi aquela marca dentro dos carros italianos que pensa fora da caixa, né? Você percebe isso tanto na maneira de construir os seus motores, quanto nos estudos de design que eles fizeram, né, para os seus carros. A Alfa Romeo, se você for pensar na história dela aqui no Brasil, começa lá com o Fenemé JK e depois com o Alfa 2300 Ti. Depois de 86, a marca ficou num breve hiato, né, até que no início dos anos 90, eis que voltaríamos a ver a Alfa Romeo aqui no Brasil através da abertura das importações com a chegada do Alfa Romeo 164 e depois de outros modelos icônicos da marca, né, 145, 155, que tem aquele desenho mais retilíneo, e posteriormente com o 56 e 166, que são também dois modelos bem icônicos para quem aprecia a Alfa Romeo. Aliás, muito do que a gente tem de memória afetiva da Alfa Romeo vem justamente graças a isso aqui, né, ao universo das competições, ao universo do automobilismo, onde a Alfa Romeo sempre marca presença desde o seu início, né? Como o pessoal fala, é o verdadeiro coro italiano, né, quando se fala em termos de produção de carros, uma vez que não é simplesmente só um carro de luxo ou um carro esportivo, ele é um carro que tenta combinar um pouco dessas coisas, mas com um toque único, né, que muitas dessas soluções você acaba encontrando somente nos carros da Alfa, e é justamente desses detalhes que o pessoal que é mais purista acaba gostando desse carro. Agora falando de Alfa Romeo 156, ela foi lançada, né, na Europa no final de 97, foi apresentada ao mundo ali. Foi uma boa revolução, né, em termos de linha, afinal ela é a sucessora da Alfa 155, traz justamente formas mais arredondadas e foi um projeto bem ousado porque ele foi um projeto do próprio estúdio de design da Alfa Romeo, que na época estava sobre a presidência do Walter de Silva, né, o design automotivo que depois faria sua fama projetando carros para a Audi, mas nessa época ele estava aqui na Alfa Romeo e acabou produzindo, né, vários carros icônicos, especialmente o 156 e o 166. Aliás, uma característica que vocês vão ver em todos os designs da Alfa Romeo é justamente a preocupação deles em preservar o passado, né? Então existe essa coisa da conexão com os primeiros Alfas, cada elemento que tem nesse carro aqui é justamente uma releitura das Alfas mais antigas, então você pega desde o desenho da grade, o quadrifólio aqui do lado, a posição dos instrumentos aqui no painel, tudo para remeter, faz alusão aos modelos da década de 60, né? Especialmente modelos bem sucedidos, como o Alfa Romeo Giulia, por exemplo, que foi e é um modelo icônico até hoje, né? Que aliás aqui no Brasil muita gente conhece justamente por conta do Juliano Barata, né? Do canal Flatout, que está restaurando uma. Aliás, é até uma bela história para a gente contar. Encontrei uma Alfa antiga dessas aqui em Curitiba região, vamos ver se um dia rola da gente fazer alguma gravação. As primeiras unidades do Alfa Romeo 156 começaram a chegar aqui no Brasil em 1998. E 2 anos depois a Alfa lançou a versão Sportswagon, né? Seria a versão perua. Aliás, save the wagons, né? Um dia as peruas foram carros muito bem procurados, né? São carros com uma proposta mais familiar, mas aqui não é muito bem o caso, já a gente vai chegar nessas concepções de design. Ela foi apresentada ao mundo em 2000, um pouquinho depois já começou a ser exportada também, porém aqui no Brasil nós temos pouquíssimas unidades desse carro, né, que chegaram, são apenas 146 unidades que vieram importadas para cá, contra 1459 da versão sedã, por isso que é mais comum vocês encontrarem a versão sedã do que a versão Wagon. Então esse número escasso de unidades faz com que ele seja um carro justamente raro e bem valorizado, né, tanto na parte de preço quanto também pelos entusiastas da marca, né, que sempre ficam de olho ali quando um exemplar desse daqui acaba sendo anunciado para venda.
Também ela ganhou um pouquinho mais de notoriedade, né, nos últimos anos, justamente por conta do jornalista Cássio Cortes, né, que teve um exemplar na cor vermelha. Ele fez bastante material sobre o carro, inclusive no Acelerados. Se vocês pesquisarem, vocês encontram bastante vídeos falando dela. E o que é o legal desse carro? Justamente da coluna C para cá, né, a gente tem uma solução de design aqui bem interessante, que é justamente a questão dessa parte aqui da coluna ser mais baixa, e você tem todo um redesenho da tampa aqui em cima, e ele esconde um pequeno spoiler aqui também, né? Fica embutido na carroceria, uma solução bem bacana. Fora que a 156 ela tem um design bem equilibrado, né, de modo geral. A posição das lanternas, você vê ali que a galera realmente tomou um cuidado com isso, né? Em tentar mesclar o antigo com o novo, mas sem perder a essência da marca. Esse exemplar que estamos gravando hoje é ano 2001, modelo 2002, nessa belíssima cor Cosmo Blue, né? É um azul metalizado mais escuro. Aliás, é bem interessante nessa paleta de cores dos carros italianos. Para quem não sabe, eu sou proprietário, né, de um Fiat Brava, tem todo esse lance das cores. O meu é um cinza 20. Coisas legais que esse carro tem que são aftermarket. Você bate o olho de cara, você vê as rodas, né? Originalmente ela viria com rodas de 15 polegadas, a gente está falando da versão Elegance, né? Ela foi vendida em duas versões, aliás, a Elegance e a Sport. A Sport vinha com algumas mudanças, né? Especialmente ali na parte do interior, onde saía ali a parte do amadeirado. Você tinha o console de fibra de carbono e o volante com a costura em couro. Aqui a gente tem esse kit amadeirado, né? Com os bancos da Momo, que é um charme à parte desse carro. Ela também vinha com outro jogo de roda e com a saia lateral mais esportiva, né? Mais agressiva, mais angular, que é justamente essa saia lateral que vocês estão vendo aqui. Ela já é da versão Sport. Além disso, de performance, a gente tem uma roda maior, que é justamente uma roda importada, né? Uma roda Speedline da Alfa Romeo, rodas de 17 polegadas, perfil mais largo dos pneus também. Essas rodas são da versão GTA, versão que a gente não teve aqui no Brasil, né? Era uma versão mais agressiva da Alfa 156. Aqui a gente teve duas versões de acabamento e de motores também, né? Esses carros saíram com motor 2.0, 16 válvulas Twin Spark, ou então a gente teve a V6 Busso também, né? 24 válvulas, que daí essa vem com câmbio automático. Só que até essa versão é um câmbio interessante, porque é o sistema Q-System, né? Que você tem uma espécie ali de dois câmbios em um. Você consegue trabalhar com a parte automática para lá e para cá você consegue fazer as mudanças de marcha de forma manual. É um sistema bem interessante, bem revolucionário mesmo. Deixa ele aí. Aí não dá para competir. Não. Não mesmo. Ainda falando dos upgrades de chão que esse carro tem, a gente tem suspensão retrabalhada, então a gente tem todo um conjunto novo, barra de torção superior e molas da Aiba, seguindo a pronúncia alemã da marca. Temos amortecedores Bilstein também. Todo esse conjunto de suspensão busca dar uma equilibrada no carro, né? Deixar a condução ali mais esportiva. Afinal, o dono usava esse carro também no Track Day, no final de semana, para se divertir. E ele também tem uma melhoria nos freios aqui na frente, que é justamente, além dela já ter os discos ventilados, né, freio a disco nas quatro rodas, que é um diferencial do carro, foi feita uma melhoria no disco dianteiro ali, que é justamente para você ter uma melhor dissipação dos gases, né, e diminuir o atrito entre disco e pastilha na hora da frenagem. Então, você tem o disco, ele é vazado por dentro, é uma solução bem interessante ali. Claro que agrega, né, em termos de performance. Eu conheço um engenheiro automotivo que ele sempre fala que quando você começa projetando um carro, você começa o projeto pelo chão, justamente, que é onde está tudo, né? O sistema de roda, freio e de suspensão. Nossa, ela é... Aham. É bem na mão, ela não é imprevisível no dia dele. Sim. Se aponta ela vai embora.
Vamos falar de motor que eu sei que vocês devem estar curiosos e eu também. Nós temos aqui um 2.0 Twin Spark. Twin Spark, para quem não sabe, é justamente uma tecnologia que a Alfa usa, né, nos motores, que é o sistema de 2 velas por cilindro. A maioria dos carros tem uma vela por cilindro. O Alfa Romeo, esse propulsor, utiliza 2 velas por cilindro. Temos 153 cavalos e 19,1 kgfm de torque, que para a época, para um motor aspirado, era sim uma potência bem interessante. Era considerado um carro bem potente. É um motor bem avançado, né? Um motor mais moderno. Aqui você consegue ver vários detalhes interessantes, né, de construção do carro. Então os detalhes em vermelho, né, nos motores da Alfa. Você consegue ver um pouquinho de Fiat aqui também, mas tem que conhecer essas peculiaridades do carro, né, para poder falar. É um conjunto mecânico que gosta de girar. Se você for ver os dados ali de ficha técnica, ele entrega tanto a maior faixa de potência quanto a de torque em rotações mais elevadas. Também é uma característica, né, dos carros aspirados italianos. Realmente aqui nós temos uma mecânica purista. Mas uma coisa legal aqui também, que é aftermarket, né, do carro, é justamente essa barra de torção aqui em cima, que também ela vinha em versões mais fortes, né, da Alfa. É um detalhe curioso aqui que a gente consegue encontrar no cofre. Além de outros detalhes aqui na frente, como os selinhos, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo take. Afinal, esse carro ele é fabricado na Itália, né, então é muito legal. Você tem aqui os adesivos da época de construção dele, como também adesivos da concessionária, né, onde ele foi vendido até chegar ao primeiro dono. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tem um adesivo para a galera tomar cuidado com o capô, né, justamente orientando ali a distância correta de você soltar o capô para não ter nenhum problema no longo prazo. Aqui a gente tem o adesivo dos faróis, a plaqueta dela de identificação. Esse adesivo aqui também, que é bem legal, né, ele vai falando ali umas especificações da parte mecânica dela. Olha só. Que interessante. Aliás, esse carro aqui ele tem outras coisas também, né, bem interessantes, que é justamente ele a parte dos manuais, o histórico de manutenção. Então é muito legal você ter esse pedaço de história preservado, né? Afinal a gente está falando de um carro que é raro, né? E a tendência é que fique cada vez mais raro. Então é interessante a gente ter todo esse histórico à mão. Uma coisa legal para mostrar para vocês aqui na frente é justamente os lavadores de faróis, né? Uma coisa ali que a gente vê em alguns Fiat Marea, por exemplo. Aliás, esse carro aqui e o Marea, eles têm algumas coisinhas em comum, justamente por conta da época, né? Se você for falar ali, são carros de origem italiana. E uma dessas coisas, um detalhe interessante que eu achei para mostrar para vocês, é justamente o lavador de farol. Eu já cheguei a trazer um Marea com esse lavador de farol há algum tempo aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou. Vou deixar nos cards aqui para vocês também, para quem tiver curiosidade de ver lá depois. Vamos falar também do interior da Alfa, que aqui as coisas começam a ficar ainda mais legais, né? A gente tem várias peculiaridades únicas aqui, já vamos chegar no painel. Mas vamos falar do forro de porta, né? Eu estava até conversando com o proprietário e ele me explicou alguns detalhes ali de diferenças entre a 156 e a irmã maior dela, né, que seria a 166. Então tem toda uma diferença aqui na parte interna. Ela seria, entre aspas, com todas as aspas, um pouco mais simples, mas olhando assim a gente vê que não é tão simples, né? Nós temos aqui um forro de porta com corino, a gente tem aqui os vidros elétricos, né, que aciona das 4 portas. Tem uns detalhes em cromado aqui que é justamente de outras versões da Alfa 156 também, né? Uns easter eggs aqui, sistema de som Bose. Aqui começa a ficar interessante a brincadeira, né? Que é justamente esse kit MOMA. A gente tem a pegada dos bancos aqui e o desenho mais amadeirado do painel, que são características dessa versão da Elegance. Vou aqui mostrar para vocês ela por dentro, né? Ó, aqui o que eu comentei sobre o velocímetro, né? Que ele é separadinho justamente para dar alusão às Alfas mais antigas. Aqui tem um volante amadeirado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, eu acho muito bacana, eu acho que é uma peculiaridade, né, desse carro, dá um toque de charme, de elegância para ele. Aliás, volante e câmbio, né, se vocês verem aqui, eles têm
essa pegada mais amadeirada no painel. Aqui a gente tem outros mostradores, né? O mostrador de combustível vem para cá. A gente tem um relógio, a temperatura do líquido de arrefecimento é para cá também. E aí a gente tem o computadorzinho de bordo aqui no centro, que ele tem um check control, ele vai mostrando umas informações ali. Aqui a gente tem escondidinho, né, a cinzeirinho de época, bem legal que no Maré ele também fica escondido aqui, praticamente embutido, né, no console central. E a Alfa segue a mesma pegada. Esse carro aqui tem airbag, tanto para o motorista quanto para o passageiro. É bem interessante, né, esse desenho do painel aqui na frente, que é um desenho mais côncavo, né? E ele vai se ajustando à porta também, inclusive ali a parte das saídas de ar e tudo mais. O acabamento dos bancos, né, você vê o cuidado, né, que eles têm. Olha só que banco maravilhoso, é bem confortável de você sentar. Ele tem essa parte aqui do concha, né, para apoiar você nas curvas, com apoio de braço aqui, que pode ser dividido inclusive, né, tanto pelo motorista quanto pelo passageiro. E esse banco, ele tem regulagem de altura também, então você consegue se ajustar bem legal ao carro. E falando aqui agora da parte traseira também, olha só, tem a plaqueta aqui, né, do centro de design da Alfa. E um detalhe interessante é justamente essa maçaneta, né, que ela fica escondida aqui na coluna da porta. E se você olhar de longe, ela dá uma sensação que o carro é duas portas, né, tipo, ele é um cupezão, vamos dizer assim. E isso é bem legal. Segue o mesmo acabamento da frente, né? Olha só que interessante. Aqui o detalhe do banco, né? Olha só que maravilhoso esse banco, meus amigos. Temos encosto de cabeça para todos os ocupantes e cinto 3 pontos também. E para vários carros na época isso não era muito comum, né? A gente está falando ali do comecinho dos anos 2000. Então é um detalhe bem legal, mostra que o carro realmente tem um acabamento acima da média. O banco é um sofá, né? Esse banco traseiro ele é praticamente um sofazão. E olha que coisa legal, a gente tem ali no console central também o ar-condicionado, né? Vem justamente aqui para a parte traseira também. O túnel central é um pouquinho elevado, mas também é uma característica, né, de projeto, uma característica de época. Olha só que bacana, temos os PQPs aqui e esqueci de comentar com vocês ali na frente, temos o tetão solar, né? Olha só que interessante. Realmente é um carro bem completo, bem acima da média mesmo, olha só que bacana. Quando você vê o teto solar, né? Bem legal. Aliás, a Alfa Romeo 155 que eu gravei bem no comecinho do canal também tinha teto solar, foi um item que me chamou bastante atenção. Aquele até então foi o primeiro carro que eu entrei dentro que tinha teto solar. Vamos falar do porta-malas dela, que é justamente onde ela se diferencia, né, dos outros carros, justamente pelo desenho da tampa, né? Que normalmente os carros, o desenho da tampa começaria mais aqui atrás. E aí aqui nesse carro nós temos essa solução de design, que é justamente deslocar a abertura da tampa um pouco mais para frente, para que você tenha mais espaço. Ainda assim, isso não torna, né, o carro mais espaçoso em termos de capacidade. Até se você for ver em termos de volume do porta-malas, ele tem um espaço um pouquinho coisa menor que o da sedã, mas é uma característica, né, do modelo. Então aqui a ideia não era a gente fazer um carro exatamente com aquela proposta familiar de você ter mais espaço na tampa traseira. Ela é uma perua em termos de design, né, não tanto em si de funcionalidade. Ainda assim a gente tem umas coisas bem legais aqui para mostrar, tipo a parte das redinhas, essa tela retrátil. Esses bancos eles são bipartidos também, então você consegue descer para um lado, descer para o outro, você consegue ter uma versatilidade de carga bem interessante, ainda assim com tudo que o espaço, né, para colocar coisas acaba sendo um pouquinho reduzido. Aqui a gente tem também umas redinhas, né, que dá para dividir as bagagens conforme a necessidade. Deixa eu mostrar para vocês o step desse carro, que eu achei maravilhoso isso aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês o compartimento do step, que interessante. Aqui a gente tem o pneu de 15 polegadas, né, que era a medida original desse carro. Esse aqui é o step original de fábrica, com todo o kit ferramental. Mas o que eu achei interessante aqui nesse caso, eu justamente até comentei com o dono, que na maioria dos carros que você for ver, até mesmo alguns carros premium da época, você tem lata aparecendo aqui, né, nesse espaço. E no Alfa Romeo 156 a gente não tem, meus amigos. Aqui, ó, é tudo forradinho de tecido. Olha só onde vai o pneu e a parte externa também. Magnífico, né? Olha só
É um detalhe realmente de originalidade, né, que esse carro tem. Bem interessante, mostra o primor, né, do acabamento do Alfa Romeo. Quando eu vi esse detalhe aqui, eu achei sensacional. Falei, não, eu preciso comentar sobre isso e frisar aqui, mostrar para vocês esse detalhe que não é todo dia que você vê nos carros, até mesmo nos carros de luxo. Ainda falando da forração, a tampa também, né? A gente tem toda uma moldura de plástico aqui que reveste a tampa, tem a luzinha aqui em cima, então a gente não tem nada de lata aparecendo aqui em cima. É justamente um dos primores, né, do acabamento. Aqui nós temos uma tomadinha 12 volts e porta-trecos, né? Dois pequenos porta-trecos que ficam nessa lateral aqui. Bem interessante, galera, olha só. Bem coisa de época mesmo, luzinha desse lado aqui também. E aqui, justamente, a parte para você dividir, né, as bagagens. Você consegue estar posicionando essas redinhas aqui de vários lados, né? Tanto atravessar da parte da frente para a parte de trás do porta-malas, e justamente você ganha ali uma divisória a mais. Bem interessante, meus amigos. Realmente, esse aqui é um carro único, né? Ainda falando da parte da frente, aqui uma coisa legal para mostrar para vocês, né? Que aqui nós temos amortecedores a gás no capô. Não temos varetinha, meus amigos. Aí sim, né? Podemos falar que realmente é um carro luxuoso. Outra coisa legal também aqui é justamente a melhoria dos faróis, né? Que o dono estava comentando comigo, que é justamente essa mudança no projetor para poder colocar a luz de xenon. Então foi feito um retrabalho nos faróis da frente aqui para melhorar a iluminação. Quem conhece aí um pouquinho, né, de Fiat Alfa Romeo sabe como que é essa parte da iluminação. Às vezes é bem interessante você fazer esses upgrades. Ó, só uma coisa interessante aqui para dividir com vocês é justamente esse detalhe aqui, né, que você tinha a opção de desligar manualmente o airbag do passageiro. Isso aqui é uma solução porque na época na Europa você tinha a questão de poder levar a cadeirinha no banco da frente, né, daí para evitar qualquer incidente, né, no caso de uma colisão, toda vez que você instala a cadeirinha no banco da frente, você poderia fazer o desligamento manual do airbag. Eu achei esse detalhe bem legal, ele fica escondidinho aqui, né, nessa porta, então é um detalhe que muitas pessoas não veem ou não sabem sobre esse carro. Bom, test drive da Alfa 156SW para vocês. Temos aqui um 2.0, 153 cavalos. Galera, para um motor aspirado e para a época do carro, é uma potência mais do que suficiente para levar esse carro para frente. A gente está falando de uma relação peso-potência bem interessante, né? Ele tem, se eu não me engano, 8.82 quilos para cada cavalo. Então, essa relação peso-potência é o que torna um carro interessante. Se essa relação tá na casa de 8 ou abaixo de 8, ele já tem um temperamento interessante. Na hora de você rodar, você sente que o carro tem uma resposta melhor, uma resposta mais esportiva. Consumo de ficha 8.9 na cidade e 12 na estrada. Também tem um consumo bem aceitável para um 2.0. A gente já dirigiu vários carros aqui no canal com 2.0, inclusive, por exemplo, o Vectra também, que também era um carro de luxo, né, na época, e você percebe que o consumo naquele aspecto, no 2.0 ou no 2.2, era um consumo sim um tanto elevado. O preço desse carro aqui de FIP é 39.700, alguma coisa assim, e preço de venda, cara, como tem poucos desse carro aqui e raramente você vai encontrar um anunciado, até quando eu fiz a pesquisa para esse carro que eu procurei, eu só encontrei 2 anunciadas, que já é um feito bem interessante, né, para a quantidade de carros que nós temos andando. O preço facilmente vai passar da casa dos 80 mil reais, mas é aquilo, né, cada carro tem uma história, vai muito do estado de conservação de cada carro. Então aqui a gente não tem uma regra, esse carro custa tanto para você comprar, meio que é o que o proprietário pedir. E é aquilo, né? É um carro único, é uma proposta diferenciada. As peruas, elas são uma carroceria que está em extinção, né, hoje em dia, especialmente por conta ali da ascensão dos SUVs. Então esse carro ele faz questão de ser purista em vários aspectos, não só por ser um Alfa Romeo e preservar toda essa característica, esse DNA
de época, né? Mesclando ali elementos que fizeram parte de vários modelos da linha Alfa, mas também essa questão do design e propriamente por ser um carro wagon, né? Então todos esses elementos somam para que esse carro seja divertido e para que ele valorize também, né? Com o passar do tempo. Apesar desse motor gostar de girar para entregar a potência, ele tem sim um bom torque em baixa. E é uma característica bem interessante, né? Se você pegar os motores turbo das montadoras italianas, normalmente nessa época você encontra um turbo lag gigante, enquanto nos aspirados você encontra essa possibilidade de ter uma entrega de torque mais baixa. Aqui a gente está pegando um asfalto um pouco mais esburacado. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, que esse carro ele tem uns upgrades na parte esportiva. Então essas melhorias na suspensão, elas são mais voltadas para a parte do track day, né? Você precisa ter um feeling maior do asfalto, você acaba sentindo mais as imperfeições, né? Então para o uso urbano, qualquer buraco ou lombada que você passa, você acaba sentindo um pouquinho mais desse impacto na parte interna, mas nada que comprometa a rodagem, né? Até comentei com o dono e falei, nossa, pelo acerto de suspensão que ela tem aqui, é um carro extremamente macio. Eu particularmente achei bem macio. Aqui a gente está no perímetro urbano, né? Depois talvez a gente até consiga dar uma esticadinha melhor para vocês. Mas cara, sensacional. Para mim o que vale é justamente esse lance do feedback de época, né? Eu sempre quis testar uma Alfa Romeo aqui no canal. Hoje tivemos essa oportunidade de dar uma voltinha no tempo, né? É uma volta no tempo, querendo ou não, né? Que tem muita coisa nostálgica, tem muita coisa aqui que você só vai ver nesse carro ou nos carros da linha Alfa. Por exemplo, aqui a gente tem todos os mostradores apontados para o lado do motorista. Então, isso é bem legal. Quem tá ali no passageiro não tem noção dessa parte de velocidade, rotação do motor, todas essas coisas. Então, é nos pequenos detalhes que a Alfa acaba te cativando, né? É difícil, tipo, você ser gearhead ou gostar de carros italianos e não gostar de Alfa Romeo, não tem como. E para um carro de tração dianteira, ela tem uma entrada excelente nas curvas, né? Tipo, vocês não fazem ideia, a gente teria que pegar uma curvinha aqui de maior velocidade para vocês sentirem. Mas ela entra muito bem, você pode entrar com ela na curva acelerando, que ela vai. Ela tem uma velocidade de contorno bem interessante. Vou pegar uma subidinha aqui só para vocês sentirem um pouquinho. Até a lombada ali. Olha como ela desenvolve, galera. E é em alta que ela brilha. Que legal, mano. Em alta você sente todos os 153 cavalinhos ali na ativa. Sensacional. Coisa que eu acho legal, e eu gostei bastante também, né, na Alfa Romeo, mas ainda falando da linha Fiat ou dos carros italianos, é a ergonomia. Tipo, o volante, você sente que a distância que você fica, né, de todos os instrumentos, a empunhadura, o teu encaixe no cockpit, ele é praticamente perfeito. Você consegue ter o melhor da experiência que esse carro pode te entregar. Uma característica também, né, que o dono estava me contando nos carros italianos, é justamente essa parte da alavanca ser mais longa, que você consegue ter ela mais próxima do volante, justamente para melhorar a tua eficiência nas trocas de marcha. Então você consegue já tirar a mão do volante e ter uma resposta melhor na hora de passar as marchas. Bom, na cidade deu pra vocês terem uma noção, né, de como que ela se comporta. Vamos levar ela agora pro ambiente de estrada aqui pra gente dar uma esticadinha pra vocês sentirem, né, o Twin Spark em ação, como que ele entrega a potência, né, em altas rotações. A gente já deu uma brincadinha ali, mas nada como acelerar na estrada mesmo.
Nossa, que freio esse carro. De baixo ela demora um pouquinho para crescer. Depois que passa dos 3, 3,5, ela cresce. E vai. Sensacional, galera. Você consegue sentir, né, todo o chão, todo o trabalho ali da suspensão. E nas curvas também, né? Se você entrar fechado, você consegue sentir ela apontando. Magnífico. Nossa, faz muita curva esse carro. Sensacional. Aí, só pra vocês sentirem um pouquinho do puro sangue italiano nas esticadas. Felizmente o trânsito, né, não proporciona pra gente muita possibilidade de estar esticando o carro, mas já é algo muito bacana. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se aparecer para vocês o botãozinho de hypar que você estiver assistindo na primeira semana, aperta esse botãozinho, fica embaixo aqui na aba dos comentários, você me ajuda a impulsionar esse vídeo aqui no YouTube, a levar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui o que vocês acharam, né, desse carro aqui, que é realmente um puro sangue italiano. Se vocês curtem carros assim, querem ver mais carros assim aqui no canal, deixa aqui nos comentários para enganjar esse vídeo. Já gravamos outros carros italianos aqui também, vou deixar um vídeo, uma playlist para vocês conhecerem o trabalho. Em breve tem novidades aqui no canal, nós teremos também um clube de membros aqui que eu vou inaugurar agora no mês que vem, então tem bastante conteúdo interessante vindo a caminho para vocês. Tamo junto, galerinha, obrigado pela audiência, boa semana a todos.